Poucas pessoas sabem, mas este é Maio Vermelho, um mês de conscientização e prevenção ao câncer de boca. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima-se que entre os anos de 2023 e 2025, mais de 15 mil novos casos de câncer bucal surjam no Brasil anualmente. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui hoje a doutora Bianca Faria, que é cirurgiã, de cabeça e pescoço da Oncomed. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Já quero começar sabendo quais são os principais sinais, os sintomas desse tipo de câncer e como identificá-los. Então, quando a gente fala de câncer, principalmente de câncer de cabeça e pescoço, até recente, nas campanhas anteriores da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, elas lançaram um slogan que tinha a seguinte referência: o câncer está na cara, mas às vezes a gente não vê. Então, é um câncer de uma localização relativamente visível, facilmente identificável. Então, o que nós temos que prestar atenção, seja pessoalmente ou seja em algum familiar, algum terceiros, é principalmente alguma ferida que a partir da primeira, segunda, a partir da terceira semana, ela não cicatriza e muito dolorosa. Então, essas feridas, essas lesões, elas merecem alguma atenção e merecem ser avaliadas por um profissional capacitado. Então, principalmente isso, umas feridas, lesões aftas, que elas não cicatrizam a partir da terceira semana da presença da lesão. Ah, sim, eu ia te perguntar. Então, essa ferida pode ser em qualquer lugarzinho ali da boca? Pode. Quando a gente fala em boca, a gente tem várias anatomias. Temos a língua, apesar dela ser dividida em língua oral e orofaringe, mas grande parte da língua está localizada na boca, dessa localização anatômica. Nós temos a língua, temos o assoalho da boca, temos o rebordo gengival, a mucosa e o palato lá em cima. Então, nós temos várias anatomias. Então, todas essas regiões são localizações de potencialmente desenvolver um câncer mais para frente. Doutor, e como é feito o diagnóstico e qual a importância da detecção precoce? Nossa, o diagnóstico ele é feito principalmente por biópsia. Então, a ressecção parcial dessa lesão, que aí a gente resseca, seja, independente do profissional que fez essa ressecção, essa pedacinho, esse tecido, ele é enviado para o patologista e o patologista ele coloca na lâmina e consegue nos dizer se ali tem células oncológicas ou não. E quando a gente fala de detecção precoce, como o câncer, teoricamente, câncer de cabeça e pescoço, câncer de boca, essa fácil localização, era para a gente ter tumores mais precoces. Mas, infelizmente, não é isso que a gente consegue ver na realidade. São tumores que crescem, que têm um crescimento muito rápido e são tumores que já chegam para a gente de base muito avançado, envolvendo muitas estruturas. Imagina, a boca, ela tem muitas estruturas, porém é uma próxima da outra. A gente tem ali a região da mandíbula, tem a região ali do assoalho dos seios paranasais, temos os dentes ali na região. Então, o envolvimento dessas regiões leva a umas cirurgias mais agressivas, o que a gente chama de cirurgias mais mutilantes, com ressecção maior dessas estruturas tão nobres para o desenvolvimento da fala, da alimentação, da fonação. Então, o diagnóstico precoce, ele faz toda a diferença, essa detecção, essa percepção precoce dessas lesões, ela faz toda a diferença no diagnóstico e no tratamento desses pacientes. E tem algum grupo populacional, que é mais atingido por esse tipo de câncer? A gente tem um grande fator de risco para o câncer. Quando a gente fala em câncer geral de cabeça e pescoço e também câncer de boca, ele também se abrange, que é o tabagismo. Hoje, o tabagismo tem diminuído a sua incidência, de pacientes tabagistas, até pela grande campanha nacional de conscientização e prevenção do tabaco mesmo, mas, porém, a gente tem aí pacientes hoje de 60, 70 anos que lá atrás eram, que já tiveram esse hábito, que já vêm com esse hábito de tabagismo, então são pacientes que fumaram durante longo tempo. E esse grupo de pacientes, principalmente homens nessa idade, 50, 60, 70 anos, são nossos principais pacientes de câncer de boca. O alcoolismo também está ligado? O alcoolismo isolado, ele não é um grande fator. Porém, quando a gente associa pacientes tabagistas associa ao alcoolismo, a gente tem uma potencialização do fator do tabaco. Doutora, e como é feito o tratamento? Assim que é detectado esse câncer, como é feito esse tratamento? Então, a partir da detecção, uma biópsia positiva, confirmando para a gente que essa lesão é um câncer, a gente precisa primeiro planejar o nosso tratamento. Com tomografias, principalmente, vídeos com exames de imagem para a gente tentar saber a extensão dessa doença.
A partir daí, planejando nosso tratamento, a nossa primeira intenção é cirúrgica. Todos os pacientes possíveis que a lesão ela não infiltra estruturas, que a gente fala que estruturas que a gente não consegue mais ressecar, a nossa primeira intenção é a cirurgia. Após a cirurgia, lesões, por isso que a gente fala da diferença, né, de lesões iniciais e lesões avançadas. Lesões iniciais com boas margens, normalmente a gente faz, né, mexe também na região do pescoço. Quando não tem comprometimento cervical, a gente consegue fazer o tratamento só com a cirurgia. Porém, lesões mais avançadas, a gente precisa, além da cirurgia, abordar também, lançar mão de outros tratamentos como a quimioterapia e a radioterapia. Aí a gente precisa, lesões mais avançadas, precisa dessa complementação do tratamento. A senhora já falou aí sobre o tabagismo, né, que influencia muito, né? Além da pessoa evitar, né, o tabaco, né, tirar o tabaco da vida, existem outras medidas preventivas, né, ao câncer bucal? Quando a gente fala de medidas preventivas, fatores que geram inflamações crônicas, um traumatismo repetido é um grande fator de risco também. Tudo aquilo que gera uma inflamação crônica, está sempre ali traumatizando, está sempre lesando uma região, é um fator de risco, porque essas células elas começam a ficar, a gente chama de mais irritadas, né, para ficar mais fácil. Porém, outros fatores é um fator de outras alterações, né, colocar outras coisas no dia a dia dos pacientes também ajudam, que é os hábitos, melhores hábitos de vida. Uma melhor alimentação, colocar mais frutas, mais verduras ali numa alimentação, um estilo de vida mais saudável, com atividade física, também é um excelente fator protetor para o câncer. E quando a gente fala isso, a gente já lança mão de outros cânceres, né? A gente já consegue abordar outros cânceres. Não só o câncer de boca, mas também outros fatores de risco. E a boa higiene bucal. Fazer sempre, né, idas repetidas ao dentista, usar fio dental, escovações dentárias efetivas, também é um grande fator protetor para o câncer. Sim, eu fiquei curiosa porque você falou sobre alguns ferimentos, né, na boca, repetitivos, né? Isso. Eu fiquei curiosa pensando na pessoa que usa aparelho. A pessoa que usa aparelho, que está sempre com a boca ali machucada, isso pode ser um risco? É um tempo limitado. Né? Não é uma alteração de anos que o paciente ele vai usar. Então, o aparelho em si ele não é um fator de risco. O que a gente fala, tipo, muitas vezes o paciente ele tem uma mordedura ruim de longa data, que ele fica sempre ali traumatizando uma região da mucosa, fica sempre traumatizando uma região da língua. Isso é um fator de risco. Agora o aparelho não. Ah, tá. E tratamento mal sucedido, mal feito, assim, com o dentista, também pode causar alguma sequela que venha a desenvolver esse câncer? Geralmente não, porque quando a gente fala desse tratamento, a gente tem várias possibilidades, né? Normalmente são pacientes que procuram uma outra ajuda rápida, então a gente consegue cercar esses pacientes mais fáceis. Você como médica, né, que está aí no tratamento desse tipo de câncer, quais os desafios, né, doutora, você enfrenta quando a gente fala no tratamento, né, quando você encontra com pacientes que têm esse tipo de câncer, que acredito que tem um tipo de resistência, que não é um câncer tão comum, né? Não. A gente brinca que a nossa amostra é viciada, né? Para mim, é o dia a dia do câncer, do consultório e do ambulatório. Mas acho que a principal dificuldade desses pacientes é, primeiro, encontrar um profissional que consiga oferecer um tratamento. Então, normalmente, são pacientes que a gente vê que eles já procuraram uma assistência médica algumas vezes, então passaram o antibiótico, passaram alguma pomada, mas o paciente ele não é encaminhado a um setor de referência onde a gente consiga identificar ou fazer essa triagem adequada, né, de lesões que são oncológicas e lesões não oncológicas. Então, essa é a primeira dificuldade. Então, o paciente encontrar um profissional que valorize a sua lesão. Depois, uma grande dificuldade é quanto às queixas. São tumores extremamente dolorosos. Então, o paciente ele tem dor para conversar, ele tem dor para falar, para se alimentar. Então, esse é um outro enfrentamento do paciente. E um terceiro enfrentamento, acho que a gente vai conversar mais para frente, é sobre a recuperação pós-operatória, né? Daí a gente precisa de uma gama de profissionais para nos ajudar, que são excelentes, e são extremamente necessários nessa luta do paciente oncológico, do paciente com câncer de boca.
Os profissionais da saúde bucal, eles podem ajudar também na detecção desse câncer e também fazer um encaminhamento para o tratamento? Sim, são ótimos, assim, os nossos principais pacientes que chegam são encaminhados desses profissionais, que estão ali no dia a dia, né, o campo de trabalho deles. Então, para eles identificar uma lesão é muito mais simples e muito mais comum. Então, eles conseguem fazer de modo excelente essa triagem. Então, a maioria dos nossos pacientes, principalmente de câncer de boca, eles já vêm muitas vezes biopsiados por esses profissionais. E nossos tumores mais precoces são tumores de pacientes que fazem esse acompanhamento seriado por esses profissionais, dos dentistas, né? Que abordam esses pacientes de forma mais precoce. Então, eles são excelentes e não só no diagnóstico, mas no tratamento, no acompanhamento pós-radioterapia. Então, eles não fazem parte só do diagnóstico, mas eles acompanham e andam junto mesmo, a gente, o paciente, eles andam junto em toda a fase do tratamento do paciente. O câncer de boca, ele tem cura e o tratamento, você falou aí que é muito importante ter uma equipe médica por trás, né, envolvido no tratamento. Quais seriam esses profissionais e por que eles são tão importantes, né, nesse processo? Entendi. O câncer de boca, ele tem cura. Quando a gente fala em câncer, de modo geral, os pacientes eles já chegam receosos, né? Com o coraçãozinho apertado, que a gente brinca. Mas o câncer de boca, ele tem cura. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais rápido é a cura. Claro, tumores muito avançados. Tem tumores, sim, que a gente já, infelizmente, já na primeira consulta, conversa com o paciente que a lesão ela não tem mais cura. Porém, são tumores muito mais avançados, são pacientes que já passaram muitos meses após o diagnóstico. Então, em sua maioria, ela tem cura. Confesso que não é uma cura simples, igual a gente conversa. O tumor, o câncer é um câncer agressivo. Ele é câncer porque ele tem a capacidade de sair do local onde ele está e ir para outros locais, porém não, né? E associado a isso, o nosso tratamento também não pode ser um tratamento tão simples, então o nosso tratamento também tem que ser um tratamento agressivo e, infelizmente, que gera algumas morbidades para o paciente, mas faz parte do tratamento oncológico. Então ele tem cura, mas quanto mais rápido a gente conseguir fazer esse diagnóstico e tratamento, melhor para o paciente. E quanto aos profissionais, nossa, são vários e são extremamente necessários. Quando a gente fala do câncer, a gente está trabalhando aí, principalmente com o dentista em todas as fases do tratamento, com o fonoaudiólogo. Quando a gente faz uma ressecção, imagina, faz uma ressecção de língua, a gente precisa de dar ponto. Os pacientes, eles ficam com uma fala dificultada, então a gente precisa do fono para muitas vezes reinserir esses pacientes na sociedade. A gente precisa do fisioterapeuta ali na movimentação, porque normalmente quando a gente fala em câncer de boca, a gente também precisa fazer uma manipulação cervical. Então, a gente precisa do fisioterapeuta para reabilitar esse paciente. Precisa do dentista ali na alimentação, na radioterapia, no controle depois da radioterapia. Enfim, são inúmeros esses nossos apoiadores, né? Acho que todo mundo, essa equipe multidisciplinar em prol do paciente nesse momento, ela é excelente, é extremamente necessária. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo para buscar ajuda, para investigar também qualquer, né, suspeita ali, né? Acho que, primeiro, o Maio Vermelho, ele veio para isso, né? Ele veio para essa conscientização da população de maneira geral. E na vigência, na presença de uma lesão, procure ajuda, fale com o familiar, não tente esconder, porque acontece muitas vezes com isso. Os pacientes, eles tentam esconder, não tente esconder, procure ajuda, uma lesão, um profissional adequado para fazer essa diferenciação, que muitas vezes essa lesão não é nem um câncer, mas ela precisa ser avaliada, ela precisa ser melhor estudada por um profissional adequado. Então, acho que a nossa principal mensagem nesse Maio Vermelho, em todos os laços, né, eu acho isso muito importante em cada mês a gente focar num tipo de tumor para essa conscientização, mas procure ajuda. Nós temos hoje um bom tratamento, tanto na rede pública quanto na rede privada, nós temos um excelente tratamento para o câncer de boca. Então é um câncer que tem cura, mas quanto mais precoce a gente fazer esse diagnóstico, começar esse tratamento, melhor vai ser essa recuperação e essa resposta desse paciente. Mais rápido os pacientes eles estarão curados, né? Falando assim. Então, procure ajuda, procure um profissional capacitado, dê uma avaliada nessa lesão e aí, a partir daí, a gente resolve. E muito obrigada, doutora, pelas Imagina. informações importantes, viu? Lembrando que essa e outras entrevistas você acompanha tudo pelo nosso site.